Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, onde você estiver, e de uma maneira mais especial dentro do seu lar. Está começando mais um Restaurando a Família. Hoje, de maneira especial, nós vamos atender a uma solicitação, melhor, uma sugestão de uma ouvinte assídua, e ela me disse que tem acompanhado os episódios, e ela fez uma observação pertinente. Eu quero tentar atender hoje de alguma maneira. Achei interessante. Ela me disse que nós estamos falando há algum tempo e às vezes fica sempre um tom de crítica. A gente fala muito nos erros, nas falhas dos maridos, dos esposos, né, como marido e como pai. E então ela falou para mim que o marido dela não se enquadrava dentro daquelas observações, e ela queria que nós fizéssemos então um quadro aqui, um episódio, melhor dizendo, elogiando os maridos show de bola. Foi isso que ela disse. Estou usando exatamente a expressão que ela usou, e eu quero agradecer o feedback, esse retorno que é muito bom, é precioso, vale ouro para nós. E então hoje esse episódio tem esse objetivo de mandar os parabéns para os homens que têm se empenhado e têm conseguido desempenhar o seu papel, a sua missão dada por Deus. Está começando o Restaurando a Família. Para começar, livro dos Provérbios, Provérbios 20, o versículo 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Interessante, né? A gente lembra daquele versículo no próprio Provérbios 31, que diz: mulher virtuosa, quem achará? E aqui a pergunta no Provérbios 20, versículo 6. Mas o homem fiel, quem o achará? Isso é importante. Agora, uma outra observação aqui dos Provérbios, está aqui no Provérbio 27, versículo 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Eu achei sensacional, porque é uma esposa elogiando o seu marido. Isso é muito bom. E eu anotei algumas coisas, obviamente que eu não vou conseguir falar tudo daquilo que diz respeito a um marido dedicado. Eu diria a um marido que não é perfeito. Poxa, mas como assim, pastor, um marido que não é perfeito? Escuta até o final aí que você vai entender o que eu estou falando. Então vai aqui aos maridos que não são perfeitos, os meus parabéns. E eu anotei aqui, ó. Parabéns a você, marido, que luta para honrar o seu casamento, luta para cumprir as promessas que você fez à sua esposa diante de Deus e diante das testemunhas há muitos anos. Meus parabéns, você tem se empenhado, tem levado isso a sério, isso é muito importante. Existe uma experiência que foi contada essa semana por alguém que diz que em um casamento, quando os noivos estavam fazendo os votos da aliança, das alianças, as promessas, então o Senhor se manifestou mostrando a um vaso que estava presente que o próprio Deus estava gravando. Havia um gravador registrando aquelas palavras. Então, meus parabéns, marido que tem levado isso a sério. Parabéns a você, marido que coloca Deus em primeiro lugar.
no seu relacionamento conjugal e no seu relacionamento familiar. Meus parabéns, parabéns para você, marido, que tem lutado para manter o seu leito sem mácula. Como diz a palavra do Senhor, venerado seja o leito sem mácula. Meus parabéns, meu amigo, que tem se esforçado, tem lutado, se desvencilhado dos laços do adversário e tem tido vitória e tem mantido o seu leito puro e santo. Meus parabéns pelo respeito que você tem tido com a sua esposa e com os seus filhos. Meus parabéns para o marido que batalha para ser o provedor material da sua família. Parabéns, acorda cedo, não mede esforços para ganhar o pão de cada dia, supra as necessidades do seu lar com alegria, sem reclamar. Parabéns para você, marido, que não é mão de vaca. Parabéns, que vê a necessidade, se desdobra, supra a necessidade com prazer e alegria, sem reclamações. Parabéns, continua assim. Parabéns para você, marido, que tem se dedicado em ser o provedor espiritual da sua família. Para você que não se cansa de falar, de orientar, de aconselhar, de corrigir os filhos com amor, com carinho, com paciência. Parabéns para você, marido, que ora, que jejua pelos seus filhos, que pede a Deus pelo seu lar. Parabéns para você, marido, que é um exemplo de homem de Deus para sua família. Meus parabéns para você, marido, que é um provedor social da sua família. O que é isso, pastor? Provedor social é aquele que sabe discernir, tá? O tempo certo, ele está atento às necessidades de prover o momento de descontração, relaxamento das tensões do dia a dia para sua esposa e para os seus filhos. Parabéns para você, marido, que sabe brincar. Parabéns para você que sabe e se preocupa em fazer a sua esposa sorrir, em fazer os seus filhos sorrirem, que se importa com o bem-estar da sua família. Meus parabéns. Parabéns para você, marido, que protege os filhos e a esposa nas horas difíceis, que não expõe a sua família a tudo, traz tudo de ruim para dentro do lar. Isso é muito desagradável. Parabéns para você, marido, que tem se esforçado e tem ficado atento a esses detalhes que podem sobrecarregar a mente da sua esposa, dos seus filhos, trazer uma carga negativa emocional muito grande e isso gerar um sem número de problemas. Parabéns, marido, por esse discernimento, essa atenção com a sua casa. Parabéns por isso também. Parabéns para os maridos que sabem ouvir e que se importam pela opinião da esposa e dos filhos, sem achar que essa atitude o diminui e ameaça a sua liderança. Parabéns! Sem preocupação, porque se garante no seu taco. É uma expressão bem comum, mas é uma realidade. Parabéns, marido. Quantas vezes, tenho certeza que se você assim procede, quantas vezes Deus tem te dado direções através das orientações da sua esposa. E, por que não dizer, dos seus filhos também. Parabéns para você. Continue cultivando isso, continue se aplicando nisso. Isso tem um resultado muito bom. Isso faz com que a sua esposa se sinta valorizada, ela se sinta honrada, os seus filhos se sentem honrados, prestigiados. Papai,
gosta de nos ouvir. O papai não é um cabeçudo, um cabeça dura que faz o que dá vontade de fazer, que anda conforme o nariz aponta, para onde o nariz aponta, não. Parabéns para você, meu querido. Continua assim, continua ouvindo a sua esposa e os seus filhos, sim. Parabéns para você, marido, que sabe reconhecer os seus erros, que sabe pedir desculpas e conserta e segue em frente. Parabéns, parabéns para você, marido, que sabe que você não é perfeito. Escuta bem. Parabéns para você, marido, que sabe reconhecer as limitações da esposa e dos filhos e os protege nos pontos fracos deles, sem fazer piadinhas ou mesmo expô-los para os de fora. Parabéns, meu amigo, continua assim, proteja a sua família. Não existe família perfeita, toda família tem problemas, tem dificuldades, tem coisas desagradáveis que acontecem, sim, com todos. Não tem nenhuma família isenta disso, a minha, a sua, a nossa. Todos nós estamos passivos disso, de termos coisas acontecendo debaixo do nosso teto que nós não gostaríamos que acontecesse, mas acontecem. Nós lutamos para que não aconteça, mas na maioria das vezes acaba acontecendo uma coisa ou outra. Parabéns para você que se preocupa em proteger a sua família a despeito do que os outros vão achar ou pensar. Para você que se preocupa sim com aquilo que Deus está pensando. Isso é o suficiente. Não se preocupa com os caprichos da sociedade que nós vivemos, não. Com a hipocrisia da nossa sociedade, não. Continua na sua linha. Proteja a sua esposa, proteja os seus filhos. Essa é a sua missão. Faz isso com carinho, com dedicação, porque agrada ao Senhor. Parabéns para você que sabe reconhecer, elogiar e incentivar os dons e habilidades da sua digníssima. É maravilha, hein? Que aprecia as suas grandes e pequenas realizações. Meu querido, você já viu como é que é desagradável quando às vezes nós chegamos em casa e entramos no nosso quarto e não observamos que houve uma mudança no nosso quarto, a posição da cama foi trocada e aquilo ali não sendo observado é frustrante, porque a esposa fez aquilo para você observar. E às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar. Parabéns para você, marido, que anda sempre atento, ligado, esperto, e que quando vacila pede desculpas e reconhece imediatamente, elogia a sua esposa, incentivador da sua esposa. Parabéns, que Deus continue te dando graça e sabedoria. Parabéns para você, marido, que respeita o espaço de ação daquela que foi escolhida para ser a edificadora do seu lar. Isso é importante. Esposa recebeu de Deus um espaço dentro do lar. A palavra de Deus diz para nós sobre a responsabilidade que a mulher tem de edificar a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Parabéns para você, marido, que sabe dar o espaço para sua esposa. Deixa ela trabalhar no espaço dela e não se mete. Elogia, respalda, dá a ela a moral que ela precisa para fazer o trabalho dela, porque senão fica difícil. Parabéns para você que tem conseguido fazer isso aí. Olha aqui, parabéns para você, meu amigo, que busca auxílio pastoral para resolver questões difíceis no seu relacionamento conjugal e familiar e procura ouvir conselhos e opiniões nas horas de tomar decisões importantes. Parabéns para você, mais uma vez eu repito, que não é um cabeçudo, que não se acha o dono da razão.
Parabéns para você que age com sabedoria, que a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E quantos maridos não querem saber de nada, vão e fazem. Sai de manhã, troca de carro, volta meio-dia com o carro trocado, a mulher toma um susto, não sabe de nada. Vende a casa, a mulher está na rua, é cada absurdo, mas eu não quero entrar nesse ponto aqui hoje. Eu quero dar meus parabéns para você, marido, que quando percebe a necessidade, busca o seu pastor. Parabéns para você, marido, que não proíbe a sua esposa de conversar com o pastor dela na hora das necessidades. Tem marido que faz isso. Proíbe a esposa, fala daqui de casa não sai assunto nenhum. E por muito tempo a abençoada fica escravizada, presa sob um jugo terrível, o problema não é resolvido, a maldição não sai. Por quê? Porque Deus colocou um homem de Deus para orientar você, marido, e você precisa se apropriar desse benefício, dessa ferramenta que Deus criou para você. Parabéns para você que tem baixado a cabeça e ouvido conselhos. Tenho certeza que você tem se dado bem na sua vida. Terminando, parabéns para você, marido, que descobriu que você não é o dono da sua esposa. Uai, guarda essa. Parabéns para você, marido, que descobriu que você não é o dono da sua esposa, mas também descobriu que ela se orgulha de ser chamada de sua. Ela fica toda orgulhosa. Parabéns, ela fica toda cheia quando diz: quem é o seu esposo? Meu esposo é o fulano de tal. E ela diz com orgulho, peito empolado, sorriso nos lábios, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. Parabéns para você, meu querido, continua assim. Ué, mas e por que eu estou dando parabéns aqui para os maridos que não são perfeitos? Porque não existe marido perfeito. Tá o pastor fazendo uma reunião na igreja e pergunta: alguém conhece o marido perfeito? Aí um varão lá atrás levanta a mão e todo mundo olha. E o pastor fala: pois não, meu querido. Sim, pastor, eu conheço o primeiro marido da minha esposa. Marido perfeito está morto, já morreu. Os vivos não tem nenhum perfeito. Graças a Deus que somos nós. Vamos continuar nos dedicando e que a nossa esposa, como diz a palavra de Deus aqui, que a nossa esposa, ela nos louve, que não precise você, marido, abrir a boca para se vangloriar. Não. Mas que a sua esposa, que os seus filhos te louvem, te honrem, porque assim sendo, em primeiro lugar, eu tenho certeza que estará sendo glorificado e exaltado é o nome do Senhor na sua vida, na sua postura, no seu relacionamento conjugal e familiar. Guarda essa palavra. Meus parabéns a esses maridos que têm sido homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus. Que Deus te abençoe. E minha querida, você, ao ouvir esse episódio de hoje, manda para o seu marido. E eu vou já aproveitar o gancho. Pontua para ele os pontos que mais você gostou e que dizem respeito a ele. Não precisa falar mais nada. Só fala: marido, eu gostaria que você atentasse para esse ponto, aquele outro que o pastor falou lá no Restaurando a Família. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que esposo gosta é de elogio. Então, se você tem um marido assim, ele pode não se encaixar em tudo que eu falei aqui, porque não tem marido perfeito. Mas manda para ele e fala: eu gostaria que você ouvisse e considerasse como sendo os meus parabéns pelo marido, pelo esposo, pelo pai, pelo homem de Deus que você é na nossa vida. Que Deus te abençoe e não se esqueça que a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus e que Ele te abençoe em nome de Jesus.